Paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio 10 e aqui nós vamos ver sobre Deus talha a lei na rocha de novo e vamos falar também sobre a circuncisão espiritual do coração. Então nós temos aqui Moisés repassando toda a história do que aconteceu no deserto para o povo que está prestes a cruzar o Jordão e entrar e tomar posse da terra de Canaã. E aí Moisés está falando agora de quando o Senhor, lá no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos. Então aqui, logo no versículo 1, nós temos, olha, depois desses eventos, o Senhor me ordenou, corta 2 placas de pedra como as primeiras e sobe para encontrar-me comigo no alto do monte. Faze também uma arca de madeira. Então, lembra, o Senhor deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, quando Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum, e o próprio Deus escreveu com o dedo dele ali naquelas tábuas. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando aquele bezerro de ouro, fazendo toda aquela festa, uma festa profana, o que Moisés fez? Ele jogou as placas e as placas se quebraram. Agora, Deus está falando para Moisés, Moisés, corta 2 placas de pedra como as primeiras, no formato lá das primeiras, sobe para encontrar-me comigo no alto do monte e também faze também uma arca de madeira. E no versículo 2, o Senhor fala assim, escreverei sobre essas placas as palavras que foram gravadas nas primeiras tábuas que quebrastes, e tu a colocarás na arca. Eu quero chamar a atenção aqui que, veja só, o Senhor falou para Moisés que ele tinha que cortar 2 placas de pedra. Quem escreveu os mandamentos na placa de pedra foi o Senhor, mas quem cortou as placas para o Senhor escrever foi Moisés. Então, o Senhor, ele faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o que é da nossa responsabilidade, o Senhor não tira. O Senhor não tira. Eu não sei se da primeira vez, quando o Senhor deu os 10 mandamentos, eu não lembro na palavra, eu já procurei, Moisés, ele não cortou placa e nem subiu com a placa no monte, porque imagine, 2 placas de pedra, elas deveriam ser pesadas. E subir um monte, e Moisés aqui foi logo no início, então ele devia estar com 80 e poucos anos, não era tão jovem assim também. Então ele subiu ao monte com essas tábuas que ele havia cortado para o Senhor escrever. O que eu quero ressaltar aqui é que muitas vezes na nossa vida nós queremos que o Senhor faça milagres, mas nós não queremos fazer nada, nós ficamos esperando. E vocês já me ouviram falar várias vezes que o Senhor age conforme nós nos movemos. Então tem a parte que é do Senhor, mas tem a parte que é nossa, por isso Deus nos deu livre-arbítrio. Por isso que o Senhor fala para a gente negar a nossa vida da alma, aquela vida que não quer fazer nada, que quer ficar na vida do conforto, na zona do conforto. Então, o Senhor, ele só pode se mover se nós nos movermos. Então, aqui nós estamos vendo que o Senhor está falando, Moisés, corta as placas e sobe ao monte e constrói uma arca. A arca, ela fica, lembra, o Santo dos Santos? Tem 3 repartições, os Santos dos Santos. Tem uma parte que é toda aberta, que chama átrio. Depois, que é aquele quintal grande em volta do átrio. Depois nós vamos ter o átrio fechado, que nós temos o santo lugar, que ali o sacerdote poderia entrar. E nós vamos ter o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar. E lá nesse lugar, Santo dos Santos, aonde ficaria a arca. E dentro da arca seria colocado o quê? As tábuas da aliança do Senhor. Então ali é um marco, é as tábuas da aliança, aonde ficavam os 10 mandamentos que o Senhor colocou como princípio geral.
E até hoje, os 10 mandamentos é um princípio. Em toda cultura, os 10 mandamentos é um princípio. Um princípio de vida, um princípio de relacionamento, um princípio para com Deus, um princípio para com o viver. E dessa segunda vez que Moisés subiu ao monte, também foi 40 dias, 40 noites que ele ficou ali e também ficou em jejum. Então foi a mesma forma que aconteceu da primeira vez. E aqui também, a partir do versículo 5, mais ou menos, isso. Deixa eu ver se é o 5 mesmo. Não, não é o 5, é o versículo 6. Vai também falar agora sobre a morte de Arão. Então ele está falando que Arão morreu e ele foi sepultado, e quem tomou a posse do local que Arão estava foi seu filho Eleazar, que foi o sucessor como sacerdote. Então ele que ali estava como sucessor de cuidar ali do tabernáculo. E para servir no tabernáculo, aqui lembra que o Senhor escolheu a tribo de Levi. Eles eram 12 tribos, cada tribo ganhou uma porção de terra. A tribo de Levi não ganhou uma porção de terra, porque ele habitaria, as 11 tribos cederia uma porção de terra para eles, e a oferta deles para o templo seria também para manter a tribo de Levi, pois a tribo de Levi, elas eram direcionadas para servir no templo. Agora, a partir do versículo 12 até o versículo 22, o título aqui nós temos a circuncisão espiritual do coração. Essa circuncisão do coração, a gente sabe que os homens, eles eram circuncidados na carne do seu prepúcio, que significava tirar a carne, que significava uma aliança com Deus. E aqui o Senhor está reforçando o que? Também a circuncisão de amar a Deus no coração. Olha só o que diz o versículo 12. Agora, portanto, ó Israel, que Yahvé, o teu Deus, pede de ti. Então veja, o que Deus pede de ti, o que Deus pede de nós, né? Ora, apenas que temas ao Senhor com amor reverente, andando nos seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua felicidade. Então veja, aqui nós temos o segredo da felicidade, né? O versículo, eu estou na versão King James, tá? Atualizada, diz assim: para a tua plena felicidade, se você obedecer ao Senhor, se você amá-lo com amor reverente e andar nos caminhos que o Eterno tem te instruído, com todo o teu coração, com toda a tua alma, a alma envolve a nossa mente, a nossa vontade, envolve também as nossas emoções. E aí, se a gente andar olhando para o Senhor e trazendo Ele no nosso coração, nós encontraremos o que? A plena felicidade. Hoje em dia se fala tanto em felicidade, né? E olha o que a palavra do Senhor nos orienta. E no versículo 16 diz assim, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal e deixai de ser insubmissos e teimosos. Então, a verdadeira circuncisão está no nosso coração. E olha que interessante, o nosso coração tem a caixa torácica que guarda o nosso coração. E eu estava assim, tendo comunhão nessa passagem e me remeteu à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é como uma caixa que guarda as tábuas da lei. As tábuas da lei são os princípios que regem que o Senhor colocou ali. E o Senhor fala para a gente obedecer e seguir os princípios com amor reverente. Então hoje o apóstolo Paulo diz que hoje nós somos cartas escritas por Deus, que nós temos o nosso coração circuncidado. Então no nosso coração tem que estar as tábuas da lei. É como se o nosso corpo fosse a caixa, né?
E o nosso coração é como guardar o que Deus tem falado para nós. Então, o nosso corpo tem que guardar internamente no nosso coração o falar de Deus. Isso me tocou muito, né? Porque no Antigo Testamento era a arca guardando o quê? As tábuas da lei. E hoje nós somos nós guardando o falar de Deus dentro de nós. Assim como a arca, ela ia na frente do povo, ela andava. Quando tinha guerra também, ela representava ali a presença de Deus. Nós hoje somos testemunhas vivas nessa terra. Onde nós caminhamos, nós somos a igreja com pernas. Onde nós caminhamos, nós estamos levando o Cristo que está dentro de nós. Então você vê que hoje, qual a incumbência que o Senhor está nos dando? O Senhor está nos dando o quê? De nós sermos o instrumento dele aqui nessa terra. E outra coisa que eu quero ressaltar com vocês aqui, que é o versículo 18, que o Senhor diz assim, olha no versículo 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Portanto, amareis o estrangeiro, porque foste igualmente peregrino na terra do Egito. No livro de Tiago, no Novo Testamento, o Senhor fala, lá em Tiago fala que a verdadeira religião é o que? Ver a causa do órfão e da viúva. O órfão e a viúva, o que acontece com eles? Eles não têm o quê? Eles não têm o homem dentro de casa. Eles não têm aquele que vai proteger, que vai sustentar, que vai ali dar proteção mesmo e o apoio. Então, o nosso Deus, ele coloca o homem, a referência de homem para Deus é proteger uma casa, é proteger a mulher e é proteger seus filhos. Então, quando não tem essa proteção, fala, toma a causa dos órfãos e da viúva. Então, muitas vezes a gente fica, porque existe separação entre homem e mulher, tem toda essa briga sociológica, né? Mas na realidade, para Deus, não. Para Deus, o homem, ele é o cabeça no sentido de proteção, e o homem também, ele responde muito mais pelo lar, pela autoridade espiritual do lar. O homem vai ser chamado muito mais atenção do que a mulher. Então, aqui o Senhor ressalta, e o estrangeiro está fora da sua terra. E aí o Senhor lembra, vocês também foram estrangeiro na terra do Egito. Então, receba bem o estrangeiro. Olha que interessante, quando nós passamos por uma dor, nós tendemos a ser mais misericordiosos para aqueles que passam pela mesma dor. Então, está falando assim, lembra, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Muitas pessoas que não passam por determinadas dores na vida, elas têm pouca misericórdia daqueles que estão sofrendo por aquilo. Então, o que eu quero ressaltar aqui também? Na sua dor, a sua dor pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Pode ser libertação para outras vidas. Então, veja só, não deixe a sua dor de lado depois da cura. Trabalhe ela para curar outras vidas, porque esse pode ser, inclusive, o talento que o Senhor está pedindo para você multiplicar. E aqui esse capítulo termina no versículo 22, o Senhor, falando que quando vocês foram lá para o Egito, quando vocês desceram para o Egito, que foi Jacó e toda a sua família, que José chamou eles, lembra? Quando vocês desceram para o Egito, vocês eram apenas 70 pessoas. E agora vocês são vocês são um povo numeroso, numeroso quanto as estrelas do céu, ó Israel. Então hoje, imagine hoje nós fazemos parte dessas estrelas do céu. Hoje nós também fazemos parte dessa nação. Quão grande nação hoje nós temos, quão grandes estrelas, né? Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.